Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. No meio do vazio do cosmos, sinais misteriosos foram detectados. Pontos de luz e movimento capturados pelos telescópios, objetos que não pertenciam ao nosso sistema solar. Especialistas ao redor do mundo se debruçaram sobre os dados, tentando entender o que eram. As teorias logo começaram a surgir. Alguns cientistas acreditavam que eram fragmentos de cometas ou asteroides, pedaços de rocha e metal que se desviaram de suas órbitas. Outros suspeitavam de uma tecnologia avançada e desconhecida, talvez sondas alienígenas. Já os céticos descartavam tudo como coincidências cósmicas. Mas para os mais atentos, aquilo era um sinal de algo muito maior e muito mais perigoso. Então, a verdade se revelou. Naves gigantescas, com formas e tamanhos inimagináveis, atravessaram o espaço e entraram na órbita terrestre. Eram criaturas de um universo desconhecido, uma civilização muito além do que qualquer ser humano poderia imaginar. E não vieram em paz. O pânico tomou conta. Em questão de dias, as naves desceram dos céus, iniciando um ataque implacável. Sua tecnologia era incomparável, e suas armas faziam nossa defesa parecer brinquedos inúteis. Cidades inteiras foram destruídas em minutos, e a resistência humana foi esmagada como se não fosse nada. A humanidade foi reduzida a um estado de completa submissão. Aqueles que sobreviveram ao massacre inicial foram capturados e escravizados, tratados como animais. Os alienígenas não tinham piedade, nem interesse em entender nossa cultura ou nossa dor. Para eles, éramos apenas uma força de trabalho barata, nada mais do que peças em suas máquinas. Homens, mulheres e crianças foram arrancados de suas vidas e forçados a trabalhar, minerando recursos, construindo estruturas alienígenas em nossos próprios solos. E a cada dia, o número de sobreviventes diminuía, suas forças e esperanças drenadas. O planeta Terra agora era irreconhecível. Ao lado das ruínas de nossas cidades, erguiam-se colossais estruturas alienígenas que desafiavam a compreensão. Torres de metal e luzes flutuantes se estendiam ao céu, pulsando com uma energia estranha. Máquinas gigantes moviam-se sem parar, realizando operações que ninguém entendia, capturando e drenando recursos como se fossem sugadores de vida. Essas estruturas pareciam vibrar com um propósito misterioso, como se estivessem moldando a Terra para uma existência que não podíamos compreender. A civilização humana estava morta, e em seu lugar, erguia-se um novo mundo construído para os interesses de uma raça invasora. A população humana encolheu a níveis alarmantes. Restavam apenas pequenos grupos escondidos, vivendo em condições precárias e temendo cada dia como o último. As cidades, antes prósperas, eram agora escombros, e os arranha-céus, monumentos da nossa grandiosidade, eram apenas esqueletos de ferro e concreto. Nossa espécie, uma sombra do que já foi, lutava para sobreviver entre as ruínas de seu próprio império. As ruas, que um dia vibraram com vida e movimento, agora estavam desertas. O céu, constantemente obscurecido por uma camada de fumaça e poeira, refletia a escuridão que tomava conta dos corações dos poucos humanos restantes. A esperança parecia uma palavra esquecida, e os sobreviventes acreditavam que estavam vivendo os últimos capítulos de uma civilização extinta. A natureza estava em declínio, e a Terra, em seu último suspiro, parecia se recusar a abrigar o que restava de nós. Mas mesmo no fim, algo estranho começou a acontecer. Entre os escombros e os ventos desolados, sinais de uma mudança iminente começaram a surgir. Com um fim tão próximo, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Alguns sobreviventes, ao tocar as pedras de antigas construções, sentiram uma energia fluindo através de suas mãos. Outros viram chamas surgirem no ar, dançando sem combustão,
e até curas milagrosas aconteceram em grupos de refugiados. Era como se as próprias leis da natureza estivessem mudando, como se a Terra estivesse respondendo ao sofrimento de seus filhos. Esses eventos não foram mais ignorados. Surgiram teorias entre os poucos sobreviventes. Alguns acreditavam que eram intervenções divinas, uma resposta de Deus para salvar a humanidade. Outros, mais céticos, pensavam em seres de outras dimensões ou entidades cósmicas tentando se comunicar conosco, oferecer algum tipo de auxílio. Mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. O que era inegável é que algo misterioso estava se desdobrando dentro de cada um deles, uma força que despertava lentamente, mas com imensa potência. Foi então que, em meio à desolação, uma terrível verdade veio à tona. A grande maioria da humanidade, devastada pela guerra e pela fome, já não restava. Mas nos poucos sobreviventes, uma energia adormecida e esquecida por milênios começou a se concentrar. Essa força, conhecida como humana, havia sido relegada ao esquecimento, mas agora emergia com intensidade. A mana, uma antiga fonte de poder, existia diluída em todos os seres humanos. Quando o número de indivíduos diminuiu drasticamente, essa energia começou a se concentrar nos poucos remanescentes. E com ela, redescobriu-se a magia. Aqueles que antes eram simples mortais agora podiam manipular os elementos ao seu redor, curar feridas com o toque, mover objetos com a mente, realizar feitos que pareciam impossíveis. A humanidade havia recuperado a magia, mas não sem um preço. Os sobreviventes sabiam que algo novo e perigoso se aproximava. Com os poderes recém-descobertos, os sobreviventes começaram a se organizar. O medo que dominava suas vidas foi substituído por uma nova determinação. Mulheres e homens, jovens e velhos, começaram a treinar, a experimentar suas habilidades. A mana pulsava em suas veias, e cada um descobria novos talentos e formas de luta. Os invasores alienígenas, que antes pareciam invencíveis, agora se viam diante de um inimigo completamente novo. O poder de uma civilização extinta, despertado e fortalecido pela magia, estava prestes a ser usado contra eles. A humanidade, pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha uma chance real de reverter sua queda e retomar a Terra. A guerra estava prestes a começar, e desta vez, a magia seria a arma mais poderosa. O primeiro ataque foi um golpe direto ao coração do Império Alienígena. Usando a magia, os humanos lançaram-se com força, surpreendendo seus opressores. As chamas surgiam do ar, raios cortavam o céu, enquanto feitiços de destruição faziam máquinas alienígenas derreterem e caírem em pedaços. O campo de batalha estava iluminado com as explosões de energia elemental, e os alienígenas, arrogantes por terem conquistado a Terra, foram pegos completamente de surpresa. Os invasores, que viam a humanidade como uma espécie primitiva e sem esperança, agora se viam diante de uma ameaça que não podiam compreender. Eles tentaram lutar com suas armas avançadas e táticas superiores, mas não estavam preparados para enfrentar algo tão primordial quanto a magia da Terra. A batalha pela Terra havia finalmente começado, e os humanos não estavam mais em desvantagem. Cada vez mais, os invasores se viam forçados a recuar, suas imponentes naves e fortalezas alienígenas desmoronando sob o poder da magia que agora dominava o planeta. Raios, fogo, gelo e luz se chocavam contra as defesas avançadas dos invasores, enquanto os humanos, em uma força imbatível, avançavam, determinado a retomar sua casa. As forças alienígenas, que haviam se espalhado por todo o planeta, começaram a falhar. As linhas de defesa se desintegraram, e as gigantescas naves inimigas caíam do céu como folhas secas, derrotadas pela magia de uma terra que se levantava em defesa de seus filhos. As forças da natureza agora obedeciam ao comando dos poucos humanos restantes. A magia da terra, despertada e poderosa, surgia em formas que os invasores não podiam compreender. Fogo, gelo, trovões, ventos cortantes, todos eram usados como armas. Cada feitiço, cada movimento era uma sentença de destruição para as forças alienígenas. Os alienígenas, que acreditavam que sua vitória era inevitável, agora se viam com as costas contra a parede. Não podiam entender o que acontecia. Tentaram reagir, mas sua tecnologia avançada, imponente e fria, foi derrotada pela magia ardente e selvagem dos humanos.
O último reduto alienígena estava prestes a cair. A batalha pela Terra havia terminado. Mas agora, um novo desafio se iniciava, o de reconstruir um mundo ferido e redescobrir um caminho de paz e união. Os humanos, carregando consigo a sabedoria da vitória e da magia, juraram proteger a Terra e honrar o sacrifício dos que lutaram pela liberdade. E assim, sob um novo amanhecer, a humanidade se preparava para reescrever sua história, com uma promessa gravada no coração, de que jamais esqueceriam o poder que resgatou seu lar e a força que os uniu quando tudo parecia perdido. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.